Deus continue nos abençoando no amanhecer desta sexta-feira, onde vamos mais uma vez olhar para a palavra de Deus e creio Deus nos dirigirá e conseguiremos obter destas palavras algo que nos ajude. Há alguns assuntos contidos no nosso devocional que usamos aqui como uma breve meditação, uma procura pela verdade da palavra, que às vezes pode deixar você um pouco apreensivo ou até mesmo dizendo, olha, isso não é assim, eu creio diferente ou eu vejo diferente. Mas eu quero dizer para você que isto é o que nós fazemos aqui, a maneira como nós seguimos, respeitamos as pessoas, mas eu creio que quando aquilo está saindo do lugar, está fora de ordem, é bom que a gente ouça este respeito para que possamos meditar e assim corrigir alguns passos que estamos fazendo. Nunca pregamos com o desejo de ofender alguém, a religião de alguém ou algo assim. Mas quando falamos e citamos às vezes, o que já é difícil, né? nós quase não fazemos isso, mas se porventura citar, não são pessoas, estamos falando da maneira como é ensinado ou da ideologia daquela determinada religião, que às vezes fere na visão que nós temos tido, como Deus tem nos dado, fere princípios bíblicos. Se você desejar, você poderá encontrar aí na tua cidade um tabernáculo, procurar por um ministro aí, ele esclarecerá para você, e você vai ver que não se trata de ódio, de selecionar isto, aquele ou aquele outro, não, mas se trata sempre de dizer o que está na Bíblia e de falar as verdades contidas neste livro sagrado. Amém? Gostaria de convidar você para juntos lermos Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao versículo de número 6. Ele diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não será mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Para este assunto, nós vamos então ler um pedacinho aqui da mensagem Expectativa, pregada dia 5 de outubro de 1956. Vou me ater aqui, ou procurar me ater mais à leitura, para que você tenha isto como exatamente está aqui. E destacando alguns pontos apenas. Ele diz, então, você sabe, a pequena Jezabel tinha aprendido uma coisa em seu lar, que foi usar pinturas. Aprendeu isto de seu lar. Agora, pare um pouquinho e comece a pensar o que os nossos filhos estão aprendendo no nosso lar. O que os teus filhos estão aprendendo aí na sua casa, com o teu relacionamento, com a maneira como você trata a sua esposa ou trata o seu marido. Como é que está crescendo este ambiente? Será que seu filho cresceu vendo você enfrentando o seu esposo, sabe, passando por cima de tudo, sendo a mandona da casa? Será que seu filho está crescendo vendo você, homem, ser o bruto, o estúpido, o agressivo contra a sua própria mãe? É isso que ele está aprendendo? Ou ele está aprendendo a ser educado, a ser um homem honroso, a ser um verdadeiro cavalheiro? Como é que sua filha está sendo criada a ser uma boa mulher, a ser uma pessoa que lá na frente, diante dessa sociedade tão suja, tão corrompida, tão cheia de problemas, será uma moça exemplar? Como é que você está guiando isso? Os exemplos que eles vêem dentro da casa é o que geralmente vai formar nele, nesse início de vida, um belo e grande caráter. Como é que está isso? Como é que você tem feito isso? É uma pergunta para nós nesta sexta-feira. Para você pensar, talvez isso te ajudará a rever certas maneiras, né? A maneira como comunicamos com os nossos filhos, a maneira como dialogamos com eles, vai determinar muita coisa na vida deles.
Pense bem sobre este assunto. Então, a primeira parte apenas, né? Ele diz, então, você sabe, a pequena Jezabel tinha apenas uma coisa, tinha aprendido uma coisa em seu lar, foi usar pintura, que a Bíblia fala muito contra isto, né? Este é um traço pagão. O uso de pinturas é um traço pagão, vem do paganismo, isso não é bíblico. Toda pintura, não a das coisas materiais, mas todas as pinturas nas faces que se organizaram, que se originaram dos pagãos, são sempre condenadas pelos crentes. Espero que isso vá bem profundamente, apenas para te fazer bem e te fazer sentir mal por alguns minutos, para você refletir sobre aquilo, né? Você sabe que muitas vezes a palavra vem confrontar atitudes nossas, e o primeiro efeito dela em nós é causar este mal. O primeiro efeito dentro de nós causa aquele, sabe, às vezes até mesmo um sentimento um pouco irado, mas se você acalmar um pouquinho, verá que aquela palavra, ela vem também para ajudar você a colocar em ordem aquilo que estava errado e assim seguir viagem. Afinal, quando rendemos nossa vida para Deus, isto é o que nós prometemos: Senhor, guia minha vida daqui para frente. Senhor, dirija meus passos. E muitas vezes estamos andando em um caminho florido e Jesus virá e tirará eu e você deste caminho, nos colocará no caminho de Mateus capítulo 7, apertado, estreito, difícil. E é preciso entender que este caminho apertado, este difícil, é um caminho que levará à vida eterna. E que Deus, aquele pelo qual eu rendi a minha vida lá no batismo, através de uma confissão de fé, este Jesus sabe o que Ele está fazendo comigo e com você. Lembre sempre disso, Jesus sabe o que Ele está fazendo comigo e com você. Então ele diz, mas agora não fique aborrecido comigo, eu vos amo. Vou dizer isto aqui, ler isto, não é para te ferir, para te fazer sentir mal, mas com um amor por você, para que você olhe para a sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, analise, olhe, estude um pouco sobre isso, isso vai te ajudar. Apenas quero dizer, e principalmente você se não é batizado, né? Eu creio que os que são batizados, você tem a orientação do seu pastor, aí fique com a orientação do seu pastor, e eu tenho certeza que o que ele está ensinando aí é a mesma coisa que você vai ouvir aqui. Aqueles que não são batizados, procure conhecer o assunto, não tome isso como alguém sendo ignorante, não tome isso como alguém sendo bruto, mas como alguém tentando te avisar, te ajudar a ver este assunto com mais seriedade. Não é um assunto qualquer, é um assunto que requer mais seriedade da parte de todos nós. E apenas quero dizer-lhes o que é a verdade. Então, ela estava usando pintura e fazia de si mesma parecer com uma pequena borboleta. Irmão, esse é o tipo que pode lograr muitos bons homens, é certo? Veja ela nas ruas, os lábios parecendo com um botão de rosa e com muito deste efeito, né, no rosto, desses Max Factor, desses produtos e tudo no rosto. Mas isso nunca vai extinguir as rugas do pecado. A aparência externa, muitas e muitas vezes, está revelando um pecado interno. É sempre assim, ou na maioria das vezes é desta maneira, está apenas maquiando uma situação que já está condenada, já está errada, já está em pecado. Não aceite isto, nem que seja para pequenos reparos, mas eu preciso, eu tenho. Nós seguimos a uma mensagem que nos alertou, não deixou brechas quanto a isso, para que você entre por esse caminho. Fuja disso. Sabe, se somente a aparência do mal já precisamos distanciar, imagine estar lá, procurando brechinhas para poder viver como as demais vivem, como os homens também, né, entrando também, infelizmente, nesta mesma linha. Olhe, isso não é uma aparência do mal, por que você vai perto disso? Mas ele continua dizendo assim, olhe, nunca pense assim. Deus olha diretamente através disso, através dessa beleza. Ele olha lá dentro do coração. E então Jezabel sabia como aplicá-la para parecer atraente. Usou a maquiagem para formar uma aparência melhor. E então, quando Acabe, este jovem rapaz judeu, se tornou um rei, ela passou pintura em seus olhos, ou o que quer que chame isto, e vocês sabem, deu ali umas piscadas, né? E o coração de Acabe caiu por ela, porque ela não tinha Deus ali para ensiná-lo melhor.
ele, Acabe, não tinha Deus ali para ensiná-lo melhor. É certo, então que coisa era aquilo? Agora, quando ela começou a flertar com Acabe e ele se casou com ela, ele pensou, esta é a que eu quero para mim. Ela é atrativa, ela é bonita, está sempre bem arrumada, e sabe, às vezes olhamos apenas este lado, e vice-versa, irmã, moça, você que nos ouve, o outro lado também. Às vezes admira a beleza física, admira porque o rapaz ali é vistoso, é um rapaz musculoso, e sabe, sente atraído apenas pela parte física, mas esquece que você tem que analisar o caráter por detrás disso. Há algo a mais para ser analisado, há uma natureza aqui dentro que você precisa conhecer aquilo melhor. Então ele diz, olha, eu quero ela para mim. Toda bonita, toda arrumada, talvez bem perfumada ali, né? Pronta para ganhar a atenção dele, e ele caiu naquilo, e muitos homens cometem o mesmo erro, muitos homens têm feito o mesmo. Você deveria vê-la num dia em que ela está ali lavando a sua roupa, fazendo a limpeza da casa normal, né? Isto realmente poderia mudar completamente a sua mente. Por que ele dizia isso? Porque há muito disso. O mundo não precisa ser crente para ver isso. O mundo está aí relatando isso aos milhares. Pessoas que ali numa festa, ali num show ou em algum outro ambiente desses, ela se transforma, ela é dócil, ela é carinhosa, ela é elegante, sabe, de uma aparência que, olha, parece ter saído das telas de cinema, como diz o ditado. Mas se você fosse lá na casa dela, além de talvez não encontrar toda aquela beleza exuberante que você viu ali, você encontraria um caráter totalmente diferente, que é o pior de tudo. Você talvez a encontraria gritando com seus pais, sabe, fazendo birrinhas e discutindo. Talvez se você fosse lá saber como é a vida dela, ou sondasse isso, né, de uma forma logicamente correta, procurasse conhecê-la melhor, você descobriria que talvez ela não dê certo com você. As ideias, opiniões, caráter, talvez não seja aquilo que você está procurando. Você deveria vê-la num dia em que ela está ali lavando as roupas, como que ela lida com isso, sabe? Não é que vai casar para ser empregada da casa, não, mas como é que é isso agora? Como é que ela age nesse sentido, hein? Pense, as mulheres não deveriam se casar por aparências de modo algum, mas por caráter. Vá lá no rapaz, procure conhecer como é que ele trata a mãe dele, o pai dele. É agressivo, é bruto? Como é que é o tratamento dele com as irmãs dele? Se ele consegue ser agressivo com a própria família, não vai ser com você? Se ele consegue, ou se ele valoriza mais a motinha velha que ele tem, o carro velho que ele tem do que você, o que você está esperando? O que você vai colher lá na frente? Comece a pensar nisso. Pare de olhar apenas um par bonito de olhos, como o irmão Brana diz na mensagem, escolhendo uma noiva, e comece a ver essas coisas. O caráter por detrás disso. Ele te guiará para mais perto de Cristo, ou ele puxará você para o mundo? E ela, e essa moça que anda como as demais, que se maqueia, que está sempre buscando uma luxúria, buscando sempre uma vaidade excessiva, extrapolando limites, para onde que ela vai te puxar? Para amanhã ou depois, como é que vai ser isso? Vai trazer para dentro da tua casa que espécie de espírito? Você dará conta de vê-la saindo na rua, sabe, de ser cantada por outros pelas vestes que está usando? Infelizmente é o que acontece, você sabe disso. Então pense muito antes de uma decisão, antes de concretizar uma decisão. Os dois lados, isso é para os dois lados. Pense muito, ore bastante. Um bom conselho que o irmão Brana, inclusive, nos deixou foi esse. Isso daí, todo quanto você orar ainda é pouco. Ore bastante, busque direção de Deus para o que você está fazendo. Deixa-me te dizer, rapaz, se você se casar com ela e ela estiver toda pintada, num desses dias ela se desvanecerá. Isso é natural com todos nós, né? Mesmo se ela for bela, ela vai se desvanecer num dia desses. Espere até que ela tenha o primeiro bebê, e aí vai passando o tempo, os dentes começam a cair, né? E um pouco mais tarde as rugas se vêm ao redor dos olhos, os cabelos vão se tornando grisalhos, e você acordará numa manhã e perguntará: como é que eu fui me casar com isso? Por quê? Porque você está apenas atraído pela aparência. A aparência vai acabar. Vai para todo mundo, para o rapaz forte, daqui a pouco vai começando a não ser tão forte, o cabelo vai ficando grisalho, né?
a barba vai ficando branca, e aí você vai dizendo, rapaz, eu estou casado com o Papai Noel, né? E aquilo acaba, se você está olhando apenas isso, e você pôs isso como uma prioridade para você escolher alguém, você vai desapontado, é o que ele está dizendo, você vai ficar desapontado com isso, porque isso se desvanece. É certo, não é por brincadeira que eu estou dizendo isso. Não, Senhor, é verdade, eu estou apenas colocando uma base aqui para algo que eu quero dizer, é certo, mas se você a ama, porque há algo a respeito dela, pelo qual você tem orado, e Deus os tenha juntado. Mas para os crentes tudo é oração? Sim, tudo para nós é oração. Não conseguimos tomar uma decisão sem antes orar. A oração é a chave para tudo. Para um bom casamento que durará 10, 20, 30, 50, o tempo que Deus escolheu aqui, ou até que a morte nos separe. Olha, você está ficando cada vez mais raro. Encontrar hoje um casal que esteja, não é muitos anos não, 20 anos juntos aí. Está ficando raro encontrar isso. Dentro dos próprios crentes. Entre os próprios crentes está ficando raro. 15 anos, sabe? Talvez foi só pela aparência, porque era filha disso, era filho do pastor, era aquilo, então casa pela aparência, e a aparência vai indo, o convívio, as naturezas são extremamente opostas, sabe? Então não se dão bem. É difícil, né? Não é bem o nosso assunto, não estou aqui pregando, né? Apenas lendo o nosso devocional, mas vamos terminar ele dizendo, mas se você a ama, porque há algo a respeito dela, olha que gostoso, quando você começa a conversar com a pessoa pelo caráter, o caráter está em primeiro lugar, lógico que a aparência, né? Ela é tão boazinha, eu vou casar com ela, e feia também, ninguém merece, né? Ou o rapaz, ele é tão bonzinho, mas é feio que dói, né? Não é assim. Você vai aconselhar essas duas coisas, o que faz bem a você, aquele caráter, a natureza cristã que você vai analisar. Quando você junta tudo isso, você encontra aqui, se você a ama porque há algo a respeito dela, pelo qual você tem orado, Deus os tenha juntado, ela ou ele pode envelhecer, ela pode ficar enrugada, às vezes até feia, não fará nem um pouquinho de diferença, porque você a amará por toda a eternidade. Há algo que une vocês, que vai além da aparência física, vai além do que seus olhos estão mostrando e revelando. Gente, olhe, nossos avós, pegue aí para você ver quantos anos moravam juntos, viveram juntos por 40, 50 anos. Nossa geração passada é um grande exemplo disso. Eles estavam ali, tem horas que você tem que suportar, aguentar aqui e ali, mas estavam juntos, somando sempre, respeitando sempre um ao outro. É um exemplo para nós. E isto foi durando, vai passando, aquela fase da adolescência, no começo da meia-idade, você acha que é o tal e ela acha que é o tal, isso passa. Se o caráter for positivo, eles vão indo juntos, atravessarão esses problemas, passarão pelas dificuldades juntos e vão cumprir a Bíblia em suas vidas. Vão deixar aquilo que Deus uniu, ninguém separar. Quando os dois caráteres estão juntos no mesmo propósito, isso acontece. Amém? Você crê nisso? Isto acontece. Ele diz, olhe, você amará por toda a eternidade. O que Deus ajuntou, não separe o homem. É certo. Então, ore a Deus primeiro. Amém? Quando Deus dirigir alguém a você, saiba que esta será para você uma boa escolha. Você analisará, você conseguirá ver que o caráter que ela tem, que ele tem, é o mesmo que você também possui. E juntos vocês conseguirão passar por esse grande mar tempestuoso que todos os dias vem ao nosso encontro, e você conseguirá, no meio disso tudo, testemunhar que Deus tem ainda nesta terra abençoado, ajudado a verdadeiros casais cristãos. Eu creio que você faz parte disso. Eu creio que se abríssemos um tempo, haveria muitas pessoas assim que poderiam testemunhar, olha, vivo um bom casamento, porque orei, porque busquei a Deus, Deus me dirigiu uma boa pessoa, e é isso que eu desejo para você também, para você refletir, pensar, meditar nesta sexta-feira, o quanto eu estou orando para uma vida melhor. Se você já está casado, ore a Deus, Senhor, ajude que o meu casamento se firme mais a cada dia, que o meu namoro, o meu noivado, seja qual for a fase que você está atravessando, se firme mais ainda, e que eu possa sair de todos esses problemas sempre vitorioso ao lado desta pessoa, ao lado deste homem, desta mulher que eu escolhi para viver comigo. Esse é o meu desejo para você, enquanto nós oramos aqui
nesta manhã. Amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Pedimos que as bênçãos do céu prossigam sendo derramadas, estendidas sobre estas pessoas que acompanham e que, ó Deus, esses poucos conselhos que tivemos aqui possam ajudar as pessoas a tomarem decisões corretas, precisas, nas fases diferentes da sua vida. Pai, que a saúde, que a paz reine, ó Deus, em cada coração, é o meu desejo, ó Pai, é a minha oração. Dê saúde, Senhor, para os nossos irmãos, abra as portas de melhores oportunidades para ele. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.